Bom dia. Nosso próximo painel vai debater um tema que está sendo bastante comentado ultimamente, né, que é a internet das coisas. Mas mesmo hoje em dia, né, tem muita gente que ainda enxerga a internet das coisas como algo futurista, né, algo ainda de ficção científica, né, desenho dos Jetsons, alguma coisa do gênero. Né. Mas eu queria saber aqui quem hoje em dia já não tem em casa, né, um smartphone, uma Smart TV ou um videogame conectado à internet. Né? E isso já é um exemplo de internet das coisas. E o que a gente vai ver, né, nas apresentações a seguir é como a internet das coisas vai evoluir daqui para frente, né, qual que é a perspectiva em relação a isso. Né? E eu espero que os palestrantes também falem da importância do IPv6 para garantir o crescimento dessa nova tendência que é a internet das coisas. Então, eu gostaria, né, primeiramente, de chamar os participantes que vão compor a mesa. Né? Então, inicialmente, eu gostaria de chamar o Érico Barcelos, da Promon Logicalis. Gostaria de chamar também o Severiano Macedo, da Cisco. E o senhor Otávio Caixeta, do Minicom. Bom, eu gostaria de passar a palavra inicialmente, né, para o Érico Barcelos. Ele vai falar um pouco para a gente dar uma introdução para a gente sobre a questão de internet das coisas, mostrar um pouco da perspectiva de crescimento dessa tendência, né, e, obviamente, falar um pouco aí da relação do IPv6 voltado para esse crescimento. Tá? Então, eu gostaria de passar a palavra ao Érico. Então, a ideia é que nós temos, primeiramente, as 3 apresentações, e, no final, a gente vai abrir um espaço para quem tiver alguma pergunta, algum comentário. Okay? Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Érico Barcelos. Eu queria agradecer ao Rodrigo pela oportunidade. É a minha primeira vez aqui. Rodrigo e ao NICBR pela oportunidade. É a minha primeira vez aqui no fórum e é um assunto, internet das coisas, internet em geral, né? A gente está na semana de infraestrutura da internet. É um assunto que me empolga bastante. Internet é uma coisa que me empolga bastante. Eu já estou há 15 anos aí no mercado e sempre que alguém da minha família, alguém que não está familiarizado, vocês devem enfrentar o mesmo problema. Quando a pessoa te pergunta, com o que você trabalha? O que você faz? Papai, o que você faz? Ou então, seu avô, seu pai, todo mundo tem o mesmo problema de dizer o que faz aqui? Exatamente. Então, assim, eu uma vez tive uma epifania. Eu pensei o seguinte, eu vou responder o seguinte, sem profissionais como eu, a internet não seria possível. Sem profissionais como nós, a internet não seria possível. Eu trabalho com redes e a internet é basicamente isso. A infraestrutura dela é basicamente redes. Né? E isso, né, agora a gente está observando que a internet está indo para um outro patamar. Né? Já começou, como o Rodrigo falou, já começou a internet das coisas, já está à nossa volta.
E a gente vai falar exatamente sobre isso aqui, ó. A partir do IPv6 World Launch, a adoção do IPv6 ela vem duplicando a cada 9 meses. Esse é um ritmo muito acelerado, tá? Então, a projeção é de que, em 5 anos, a mesma quantidade de devices que está conectado em IPv4 vai estar conectado em IPv6. Tá? Então, de 93 aqui a 2003, o tráfego, na verdade, isso aqui é número de devices conectados, estava em 500 milhões. 10 anos depois, com a internet das coisas, que é uma realidade já, a gente já vê coisas sendo conectadas, a gente já vê aqui em 10 bilhões. É importante observar que o IPv4, assim como quando foi concebido, ele só suportava, basicamente, 4 bilhões de endereços. Na verdade, ele só suporta 4 bilhões, IPv4 é isso. Graças ao NAT, isso deu uma sobrevida, e a internet das coisas hoje ela está primordialmente ancorada em IPv4 e IPv4 nateado. Tá? O que a gente observa que, pelas projeções, tá, até 2020, 2022, em 50 bilhões de equipamentos conectados. Isso é assustadoramente alto, né, dado o ritmo que as coisas vêm acontecendo. Então, é necessário já se repensar num design de estrutura que comporte isso daí. E o IPv6 é esse protocolo. O IPv6 ele foi desenhado exatamente para essa escalagem de conexões. Tá? Vou falar um pouco da internet das coisas, acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar. Essas coisas aqui já estão acontecendo. Tá? Um exemplo aqui, o Centro de Operações do Rio de Janeiro, eles têm ali mais de 700 câmeras na cidade, já estão conectadas, é via IP. Tá? Tem os wearables aqui, o óculos do Google, né? Não sei se isso vai pegar, mas é uma coisa que as pessoas já estão pensando. Um outro exemplo de wearable é o relógio da Apple, o iWatch, né? Smart Farms, tá? Isso também é uma tendência com gado sendo tagueado, tá? Smart Homes, com equipamentos, você chegar em casa, o teu ar-condicionado percebe que você está perto, e aí ele automaticamente liga, e aí, quando você entra em casa, o seu ambiente já está climatizado, aquele calor assim que você entra em casa. Isso é a partir de uma tecnologia que o Nest ela está utilizando, que são termostatos inteligentes. Então, assim, é uma realidade, e isso tende a aumentar cada vez mais. Tem aqui também um carro conectado, né, com milhões e milhões de sensores. Um carro conectado com milhões de sensores seria uma estrutura impensável em gerenciar um tipo de carro desse com IPv4 atrás de NAT e, quiçá, através de NAT sobre NAT. Né? Então, as vantagens de um carro conectado com telemetria enviando sinais para, por exemplo, uma seguradora de carros. Tá? Se você dirige bem, você vai ter um seguro, o preço dele bem mais reduzido. Tá? Se você dirige mal também, você não vai querer isso. Então, são coisas que vão mudar a sociedade do jeito que a gente conhece. Tá? Bom, isso aqui é para os mais nerds, assim, não sei se vocês sabem o que é isso daqui. Tá? Eu sou fã de Star Trek, né? E isso aqui se chama tricorder. Tá? O tricorder, como é que ele era utilizado na série? Né? O Dr. Spock, ou então o Dr. McCoy, ele mostrava, chegava num planeta, com o tricorder ele dizia se o planeta era habitável ou não. Com o tricorder ele apontava para um objeto e dizia o histórico daquele objeto. Com o tricorder ele sabia qual era a doença da pessoa, ele examinava a pessoa, escaneava e dizia qual era o problema. Então, olha só o nosso tricorder moderno. Né? É menor do que o tricorder de Star Trek, e com ele, né, ele é o nosso smartphone é o kit básico do elemento de construção da internet das coisas.
As possibilidades de desenvolvimento com o smartphone são quase infinitas, porque eu posso escanear, por exemplo, a minha casa e dali eu fazer uma planta baixa dela. Eu posso escanear um objeto e dali trazer uma planta em 3D e imprimir numa impressora 3D. Com o smartphone, eu tenho a possibilidade de uma realidade aumentada. Então, isso tudo está conectado com a internet das coisas. Então, a gente precisa saber se estamos preparados para isso. Eu vou dar alguns exemplos agora de como a internet, com a infraestrutura de IPv4, ela está crescendo, é necessário que a complexidade aumente. Então, por exemplo, alguns riscos são tomados. Esse é um caso em que uma babá eletrônica foi hackeada. Na verdade, várias babás eletrônicas foram hackeadas. O hacker entrou no servidor que controla as babás eletrônicas. Esse servidor está disponível na internet. E ficava gritando com os bebês, ficava dizendo impropérios, assim. O pessoal não tem o que fazer, mas isso é realmente um absurdo. Mas, se a gente não tem isso, a gente tem coisas conectadas e essas coisas não estão seguras, então, de repente, a gente tem que repensar o design disso daí. Tá? Outro exemplo é geladeiras conectadas, que os hackers utilizavam como base para fazer ataque de spam. Tá? Esse aqui é o site do Nest. Se você quiser logar no seu Nest, que é um termostato conectado, um termostato smart, você tem que entrar no site do Nest para conectar no seu termostato que está na sua casa. Por que isso? Porque a arquitetura da internet, com o IPv4, atrás de um NAT, né, ele não pode ser acessado diretamente, o que é um problema, porque a concepção da internet, inicialmente, era que todos os dispositivos pudessem ser alcançados de ponta a ponta. Mas, como a estrutura cresceu, e a gente tem sempre que ter aqui os intermediários, e cada intermediário para cada tipo de conexão, para cada tipo de fabricante. Então, a minha cafeteira eletrônica, ela tem uma fábrica, então, um servidor. Para eu acessar ela, eu tenho que acessar o servidor, depois ela. A minha Smart TV, se eu quiser acessar a minha Smart TV, eu tenho que acessar um servidor, depois ela. Porque os dois têm que se conectar lá na nuvem. Tá? Então, esse tipo de estrutura vai acabar piorando. Tá? Mas com o IPv6, a gente tem opção. Claro que não necessariamente tudo agora vai ter que ser uma comunicação direta, mas é uma opção que a gente não tem no IPv4. Esse é só um dos exemplos além da escalabilidade do IPv6, além do tamanho de do número de endereçamentos com o IPv6, a gente tem endereço IPv6 capaz de endereçar cada grão de areia da Terra. É muita coisa. Então, é realmente para conectar todas as coisas. Então, assim, esse é um tipo de estrutura que só é possível com o IPv6, uma comunicação direta, e esse tipo de coisa não aconteceria, por exemplo, o ataque lá à babá. Por quê? Porque a babá eletrônica, o servidor, ele fica na internet, o hacker hackeou o servidor e teve uma lista de todos os usuários para depois atacar um usuário individualmente. Tá? Com o IPv6, eu posso ter minha segurança ali garantida na camada de redes, e não na camada de aplicação. Tá? O ambiente, numa comunicação direta, ele é mais simples. E tudo que é mais simples, ela não envolve altos custos. O custo de envolvimento, custo de infraestrutura de servidores na nuvem. Tá? Esse é um ambiente propício para a inovação. Quando eu tenho simplicidade, eu tenho criatividade. Essa é uma lei que está cada vez mais forte, principalmente na internet das coisas. Eu não tenho que me preocupar com NAT embaixo de NAT, eu não tenho que me preocupar com isso, eu só tenho que me preocupar com a minha aplicação, e eu sei que a minha aplicação vai falar tranquilamente com o usuário final, ou com os sensores finais. Tem maior escalabilidade e segurança proporcionada pelo IPv6. O IPv6 ele é, de fato, o protocolo alicerce para a internet das coisas. Ele foi desenhado para isso. Para vocês terem uma ideia, eu já estou terminando, é o último slide, já existem protocolos desenvolvidos
em operação e padrões que precisam ser cada vez mais enraizados na estrutura. Tá? Então, esse RPL ele é um protocolo basicamente feito para IPv6, ele só roda com IPv6. Tá? É um protocolo Distance Vector, tá? Especialmente projetados para redes de LLN, que são rede Low Lossy Network, né? Que são, por exemplo, numa rede de milhões e milhões de sensores, a quantidade de vezes que esses sensores caem é muito grande, que eles às vezes entram em sleep mode, os recursos são mais escassos. Então, principalmente na parte de automação, né, nas partes industriais, os sensores eles entram em sleep mode, então as métricas que esse protocolo de roteamento utiliza são diferentes de um OSPF, por exemplo. Tá? As métricas deles elas têm a ver com capacidade de energia, né? Quanto o dispositivo tem ainda de energia, capacidade de memória, né? São outras preocupações, porque esse tipo de rede ela cai constantemente, ela flepa muito. No SPF, quando está flepando muito, ele já mata aquela conexão. Então, foi necessário desenvolver novos protocolos para que o IPv6... inclusive, esse protocolo ele utiliza campos do IPv6 para fazer suas métricas. Eles são praticamente protocolos complementares, o IPv6 e o RPL. O 6LoWPAN é basicamente um protocolo de roteamento baseado em redes wireless, e trata-se de uma camada de adaptação de IPv6 sobre links do 802.15.4. Se vocês quiserem mais informações sobre os padrões, o I3L tem um segmento focado, que é o Workgroup focado para a internet das coisas. E esse 802.15, né, e daí vai, é o grupo focado para isso. Tá? Muito bem. E o 802.15.4G, ele é um protocolo dedicado para trabalhar com redes mesh. Tá? Muito bem. Ainda tem um minuto. Acho que as perguntas vão vir aqui no painel, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Tá? Eu sou da Promon, né? Então trouxe alguns advisors sobre IPv6. Tá? Se vocês quiserem, pode pegar aqui comigo depois. Tá? Fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Érico. Gostaria de chamar agora, né, passar a palavra ao Severiano, da Cisco, né, que vai falar um pouco sobre a implementação, né, de alguns equipamentos da Cisco, né, sobre pesquisas da Cisco relacionadas à internet das coisas. Bom dia novamente. Meu nome é Severiano Macedo, trabalho na Cisco e eu sou responsável por uma unidade de negócio que, por coincidência, também se chama IoT. Sou responsável de IoT aqui no Brasil. Então, eu vou passar um vídeo breve, rápido. Em seguida, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais sobre conceituação do que vem a ser IoT. Ok? E depois nós vamos para as discussões.
Bom, gente, a ideia do vídeo é permitir que a gente faça uma reflexão do que ocorreu no passado para a gente projetar um pouco do nosso futuro. Se a gente imaginar que há 8 anos atrás, apenas 8 anos atrás, não existia YouTube, ou seja, que há 3, máximo 4 anos atrás, não existia o Waze, né? Para não falar de outras coisas. Então, a velocidade com que isso tudo está acontecendo está muito rápido. Se a gente olha um cenário de 20 anos atrás, pouquíssimas pessoas aqui tinham computador pessoal. Como é que nós vamos projetar daqui 20 anos para frente? Onde é que nós vamos estar em 2030, 2035? Então, nós vamos falar um pouco disso, e a internet de todas as coisas tem bastante relação com isso. Mas, primeiro, o que é a internet das coisas? Definição, né? Então, tem vários tipos de definição. Para os meus amigos conterrâneos de Minas, né, a internet das coisas é a internet dos trem. Né? É muito fácil. Né? E nós vamos ver em seguida uma extensão dessa definição, que é a internet de todas as coisas, que também é muito fácil a tradução para Minas, que é a internet de todos os trem, ou dos trem tudo. Né? Mas, brincadeira à parte, o conceito, ou seja, a nossa definição, ela vai além de simplesmente a conexão de sensores, conexão de elementos de automação, conexão de câmeras. Tá? Ela passa por um processo de comunicação entre esses devices, gerando dados que são possíveis de serem analisados e que gerem ações de automação. Então, a internet de todas as coisas, na definição nossa, Cisco, ela vai muito além do que simplesmente a conexão. Quando você começa a integrar câmeras, veículos, sensores térmicos, sensores de presença, com medidores inteligentes, medidores de água, medidores de gás, equipamentos no setor industrial, equipamentos de automação, PLCs, robôs, inversores. Quando você começa a integrar tudo isso com a internet que nós já temos acesso hoje, né, essa mescla entre internet das coisas com internet das pessoas é que nós chamamos o conceito mais expandido, que é a internet de todas as coisas. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora que isso já faz parte da nossa realidade e que isso tudo não vai ser possível se nós não tivermos a implementação de IPv6. Como vocês puderam ver no vídeo, nós temos aí uma projeção de 50 bilhões de devices sendo conectados à rede até 2020, ou pouco mais de 2020. Isso não é uma projeção Cisco, isso é uma projeção de mercado. Só para que vocês possam entender a dimensão disso, a nossa população mundial hoje, ela é da casa de 7 bilhões. Mas, infelizmente, quem tem acesso à internet, a meios de comunicações, é somente a metade disso. Né? Então, tudo que nós temos hoje de rede, de utilização de IPv4, ela está relacionada com 3,6 ou 3 bilhões e meio de pessoas. Nós estamos falando que até 2020, ou próximo disso, nós vamos ter 50 bilhões de objetos conectados à rede que vão necessitar de endereçamento IP, de alguma forma, seja IPv4, seja NAT ou IPv6. Então, está claro para nós aí que nós não vamos conseguir chegar lá sem ter um desenvolvimento muito rápido desse processo de migração. Mas como? Ou seja, vamos aterrissar isso um pouco mais. Né? Onde é que isso está sendo utilizado? O exemplo mais claro e imediato que nós temos aí é esse processo que nós vamos ver agora, nesse momento, de migração dos nossos medidores de eletricidade residencial.
A maioria dos medidores de alto consumo, os industriais, os grandes consumidores comerciais, já possuem a sua medição online. Mas nós já estamos em processo de implementação de alguns projetos aqui no Brasil de medição inteligente residencial, que já vai, por natureza, nascer implementado em IP versão 6. Por quê? Porque nós estamos falando de uma quantidade gigantesca de elementos. O Brasil ele tem hoje 200 milhões de habitantes e em torno de 65 milhões de usuários, clientes de operadoras de energia, de utilities. Então, são 65 milhões de medidores elétricos, entre residenciais, comerciais, industriais. Não dá para conectar tudo isso sem o IPv6. A gente viu no início da primeira palestra que os blocos do IPv4 estão sendo endereçados em 1024, em camadas de 1024. Quando a gente fala que somente uma Eletropaulo tem 6 milhões de usuários, não dá para poder fazer isso com o IPv4. E esses projetos já estão sendo implementados. Nós não estamos falando de futuro, não estamos falando de presente, tá? Realidade agora. E, em breve, vocês vão ter essa possibilidade de ter disponibilizado a medição de hora em hora ou de 15 em 15 minutos da sua própria energia. Você não vai ter mais aquela surpresa de chegar no final do mês e, opa, quanto é que vai custar a minha conta de energia nesse mês? Você vai poder acompanhar online como é que isso vai evoluir. Um outro processo, ainda dentro das utilities, é o processo de migração tecnológica. Assim como as redes das service providers, das operadoras de telecomunicações, migraram de TDM para IP, o setor industrial e o setor de utilities também está migrando de TDM e de redes proprietárias para IP, por uma razão muito simples, que é a questão aí de custo. Não só o custo CAPEX, o custo de inversão, mas o custo de manutenção e operação dessas redes. Ou seja, as redes legadas estão ficando cada vez mais caras para serem mantidas e as novas redes IP tornam-se cada vez mais comuns e mais baratas para serem implementadas. Então, neste processo de substituição tecnológica de redes legadas, TDM, a IP, a internet de todas as coisas está entrando cada vez mais dentro do setor industrial, dentro das utilities e conectando elementos, por exemplo, dentro de uma subestação. Então, hoje você tem relés conectando disjuntores, chaves religadoras. Então, a nova realidade dentro do setor elétrico. A mesma coisa também para o setor industrial. Tá? Isso significa mais e mais e mais endereçamentos IPs, porque nós estamos falando cada vez mais novos elementos sendo conectados à rede. Tá? Um dos grandes desafios do setor é esse processo de integração das duas redes. Ou seja, você tem uma grande rede hoje corporativa e você tem uma rede industrial, tá? Que possuem características bastante diferentes. Elas são gestionadas por pessoas com perfis diferentes. E essas redes elas precisam convergir, elas precisam se comunicar, sair do isolamento, porque hoje a maioria preferem estar isoladas, apesar de ter um pendrive para lá e para cá. As redes industriais se sentem mais seguras por estarem isoladas, vamos dizer, do mundo da internet. Mas, por outro lado, cada vez mais eles precisam de integração com subfornecedores, integração com a sua cadeia de distribuição, integração com o próprio cliente. Então, não dá mais para poder ficar fechado. E um dos grandes desafios é esse processo de integração. Então, já nesse processo de migração de TDM a IP, nas redes industriais, fica aí esse alerta para já ter essa preocupação com essa capacitação das redes industriais para IPv6. Ainda no campo de machine to machine, nós temos equipamentos que vão permitir a conexão de escritórios remotos, ou, por exemplo, ônibus conectado. Aqui em São Paulo, Curitiba,
tem sido uma realidade, Florianópolis, onde você está tendo serviços de internet sendo disponibilizados dentro do ônibus. Ou seja, você tem um elemento, um roteador, que faz um processo de comunicação wireless através de um 3G ou de um 4G, um LTE, com 2 ou 3 operadoras distintas, e esse próprio router cria uma nuvem Wi-Fi, por exemplo, dentro de um ônibus. Tá? Então, isso está sendo cada vez mais comum, cada vez mais necessário, cada vez mais demandado. Da mesma forma, as equipes de manutenção. Por exemplo, usando o exemplo ainda das utilities, aqueles caminhões de manutenção ou os veículos de polícias, ambulâncias, esses passam a ser escritórios conectados, porque vão ter aí toda uma infraestrutura de rede disponibilizada, seja para a localização e acesso a informações de usuários, ou seja, simplesmente para comunicação entre um paramédico e um médico especialista que está dentro do hospital e o paramédico na ambulância. Tá? E um último exemplo, também bem próximo da gente, o conceito de Smart Cities, onde já foi citado aqui pelo Érico, de disponibilidade de câmeras, a multiplicação, eu diria uma multiplicação generalizada de câmeras nas ruas, nos ambientes externos, internos, nos bancos. Nós temos visto aí uma explosão muito grande da presença de câmeras. Ou seja, é praticamente muito difícil você caminhar pela rua e não ser monitorado, pelo menos por 3, 4, 5 câmeras distintas. Também o processo de unificação dos sistemas de voz. Tá? Então, esses são exemplos claros da penetração da internet de todas as coisas, e nós vamos para a discussão na sequência e perguntas na sequência. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês, obrigado pelo convite do Nick. Obrigado, Severiano. Agora eu gostaria de chamar, passar a palavra ao Otávio Caixeta, do Minicom. Não vai ser uma palestra técnica, ele vai falar um pouco para a gente sobre a portaria 1420, e como ela pode incentivar a comunicação machine to machine, máquina com máquina, e facilitar aí o desenvolvimento da internet das coisas. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Queria agradecer ao Moreiras pelo gentil convite e ao NIC-BR por toda a organização do evento. E, conforme a apresentação, vou falar um pouquinho sobre a portaria 1420, mas também sobre outras políticas que o Ministério das Comunicações está empreendendo para incentivar essas duas sopas de letrinhas aí, a internet das coisas e a migração para IPv6. E, por ser uma apresentação de governo, que também adoro uma sigla, meus slides vão ser todos sopas de letrinhas, então eu vou tentar explicar tudo o que quer dizer, peço aí paciência comigo. Antes de começar, eu queria endereçar um pouquinho, explicar para vocês qual que é o papel do Ministério das Comunicações dentro do governo. O nosso sistema, desde a privatização, ele tem 2 atores para o setor das comunicações. Nós temos a Anatel e o Ministério das Comunicações. E, para algumas pessoas, isso ainda é um pouco confuso. Assim, o que o Minicom faz, afinal, já que a Anatel regula e fiscaliza? Basicamente, o que a gente faz é formular as políticas e as prioridades que a Anatel executa na política de telecomunicações. Então, por exemplo, questões tributárias acabam passando para a gente. Se a gente vai buscar aí um incentivo tributário para conseguir ampliação de redes, ou que seja para incentivar um tipo de serviço, ou mesmo oferecer aí, diretrizes para a Anatel seguir. Então, além das ações que eu vou falar aqui agora, tem também muitas ações que a gente faz em parceria com o pessoal da agência e que eles vão falar na próxima apresentação. Acho que eu vi o Stefan ali no fundo.
vai falar um pouquinho sobre o trabalho de migração para o IPv6. Mas, bem, vamos lá, primeira sopa. RPNBL é o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga. O que é isso, né? A gente, vislumbrando aí uma carência de infraestrutura de telecomunicações no Brasil e querendo ampliar e acelerar essa implementação, nós elaboramos esse regime que se destina basicamente a 3 coisas: implantar novas redes, ampliar ou modernizar. E aí eu estou falando dele aqui justamente porque na modernização a gente coloca expressamente que qualquer transição de uma rede existente do IPv4 para o IPv6 é considerada modernização. Basicamente, se você tem uma rede que seja ela móvel, seja fixa, qualquer coisa que suporte a banda larga, apresentar para o Ministério, você vai ter aí, desde que o projeto tem que se enquadrar em certas características técnicas, e você vai poder ter uma desoneração de cerca de 10%. Para ser mais exato, o que é desonerado é o PIS e o COFINS de toda a obra associada e o IPI, o PIS e o COFINS de todos os equipamentos comprados para essa obra. O RPNBL ele é um benefício que pode ser concedido para empresas que prestem serviço público de telecomunicação, serviço de interesse público, não no regime público, mas qualquer banda larga, desde que não seja uma coisa apenas interna, e a obra tem que ser concluída, a obra ou modernização, até o final de 2016. O prazo para apresentação dos projetos era de julho passado, mas acabou de ser estendido para junho de 2015. Então, tem ainda 6 meses, quem ainda precisa aí de um estímulozinho para acelerar, convencer aí, de repente, a direção das companhias para fazer o quanto antes essa migração, está aí. Temos 6 meses para fazer isso com desconto, por assim dizer. Uma outra ação que eu queria falar é a Portaria 1420, de 2014, que lida com a comunicação máquina a máquina. Essa portaria também nasceu de uma questão tributária, no caso, a questão tributária histórica. A gente tem um imposto, o Fistel, e o Fistel é a taxa de fiscalização de telecomunicações. Ele é devido por instalação de novos acessos e também anualmente pelo funcionamento de um acesso que utilize o espectro e não seja radiação restrita. Então, você não cobra Fistel de Wi-Fi, nem de femtocélula, mas quando a gente está falando de um smartphone ou de um módulo máquina a máquina que vai ficar muito remotamente, que vai usar a infraestrutura de telefonia móvel, se deve esse imposto. Qual que é a questão aqui? O Fistel foi criado em 1966, revisado em 1998, mas detectamos que, embora ele seja compatível com o serviço móvel pessoal, com o telefone celular, a gente tem aí para o serviço móvel, cada celular, cada chip, na verdade, cada número habilitado, paga R$ 26,83 para ser habilitado e mais R$ 9,00 por ano. Então, tem que dar uma receita aí de pelo menos R$ 35,00 para a operadora sair no 0 a 0. R$ 35,00 para um smartphone, dá para fazer. Agora, quando a gente está falando de bilhões de dispositivos M2M, muitos deles custando menos do que isso, fica pouco razoável. Então, na Lei 2.715, a mesma lei que criou o regime especial do Programa Nacional de Banda Larga, o governo passou a desonerar as comunicações máquina a máquina, que a gente definiu lá alguma coisa como dispositivos que, sem interferência humana, utilizem redes de telecomunicações para transmitir dados, aplicações remotas, a internet das coisas. Estamos desonerando a internet das coisas em 80%, e esses valores aí do Fistel passaram para R$ 5,00 na instalação e mais R$ 1,89 por ano. Essa desoneração de 80% é o que a gente espera que seja necessário para incentivar e impulsionar o desenvolvimento da internet das coisas no Brasil. Nós
o governo visa aqui sempre fazer com que o país fique mais competitivo, aumente a produtividade, com todos esses exemplos aí que o Severiano colocou e o Érico antes dele, são melhorias nos serviços públicos, melhorias na economia, mas a gente teme que só dar um desconto tributário não seja suficiente. E, para isso, a Portaria 1420 veio criar um canal direto de diálogo com quem está desenvolvendo isso no dia a dia. Trata-se aí da Câmara de Acompanhamento de Máquina a Máquina. Ela tem essas 3 diretrizes que estão aí. Basicamente, no frigir dos ovos, o nosso interesse com ela é trazer as empresas, os desenvolvedores, para que eles nos apresentem os obstáculos. O grupo, no final das contas, a primeira reunião aconteceu agora em outubro, assim que a portaria foi publicada, e teve que ficar um pouco restrito, porque o tema está na moda demais. A gente teve, assim, basicamente, todo mundo que me liga, que me manda e-mail, quer saber como é que eu posso entrar, como é que eu faço para participar. Então, quem está participando hoje da Câmara são as associações. A BINE, a gente tem... Quais são as associações? P&D Brasil, tem a Associação Eletros, não lembro todas, além do Ministério das Comunicações, da Anatel, Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E a gente, já na primeira reunião, viu que parece ser um caminho interessante. O pessoal trouxe, na primeira reunião, teve uma série de palestras, eu não lembro agora quem exatamente, veio contar uma coisa que é considerado o caminho para o desenvolvimento da internet das coisas no mundo inteiro, né? A inovação costuma vir de startup. Então, vamos incentivar a startup. E aí um dos palestrantes veio e falou uma coisa que eu nunca imaginei. Hoje, um investidor anjo, segundo a legislação brasileira, na hora que investe numa startup, ele fica passível de ser acionado por todo o passivo trabalhista dessa startup. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente quer descobrir e, uma vez descobrindo, tratar internamente e ver como é que a gente pode fazer para transformar o Brasil num ambiente mais propício à criação de novos negócios e, claro, desenvolvimento e inovação. Ok, isso é o que a gente fez até agora, né? Mas, então, o que está por vir? Como é que a gente continua trabalhando? Para responder isso, eu olho para os desafios que a gente tem. O maior desafio, tranquilamente, é a nossa conectividade, é a nossa infraestrutura. Hoje a gente tem uma banda larga que está restrita a alguns grandes centros. Quando você vai no interior, a penetração dela ainda é pequena, a qualidade dela muitas vezes fica aquém do que desejaríamos, e isso é explicado basicamente pela infraestrutura. Nós temos 47% dos municípios apenas ligados com um backhaul óptico. Isso quer dizer que 53% dos municípios do Brasil se conectam à internet ou por rádio ou por satélite. Um outro dado interessante é que cerca de 10% apenas dos domicílios têm fibra passando lá perto. Então, vai conseguir um ADSL2+, um VDSL, ou então um HFC, uma conexão que permita uma taxa de dados aí superior a 10 megabits por segundo. E, para atacar isso, o governo vai lançar em breve, aí, tem trabalhado bastante, meu ministro já andou falando sobre isso, o programa Banda Larga para Todos. O programa Banda Larga para Todos, ele vai visar, primeiro, ampliar esse acesso. Queremos chegar até o final de 2018 a 90% dos municípios com backhaul óptico e 45% dos domicílios com fibra chegando ali perto, então FTTH mesmo, quando for possível, e aumentar a taxa média de conexão também para cerca de 25 megabits por segundo. Para isso, vamos precisar muito da ajuda de quem já está aí, de vocês, das operadoras. Os mecanismos que estão sendo trabalhados agora e que devem ser utilizados são principalmente os leilões reversos, onde uma região que não é economicamente atraente para uma operadora fazer um investimento, a gente coloca alguma desoneração, faz algum
dá um tanto de recurso para quem pedir menos. Né? As 4, a gente fala, ó, vamos dar no máximo isso aqui, as 4, ou 20, ou 70 operadores que quiserem concorrer, enfim, falam que vão precisar, do quanto vão precisar, quem pedir menos leva e ganha as obrigações de implantar a infraestrutura ali. Enfim, isso aí é o que a gente está planejando para alavancar a internet das coisas do Brasil, porque não adianta muito pensar em internet das coisas sem telecomunicação por trás. A mensagem que eu tinha que passar para vocês hoje era essa, e deixo aí meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. Agradeço a atenção novamente e respondo a todas as perguntas que vocês quiserem. Obrigado. Muito obrigado, Otávio. Então, vamos abrir agora para perguntas. Acho que para quem duvidava ou quem achava que 128 bits para espaço de endereçamento era muito, acho que agora ficou claro que talvez, né, precisa até de um pouco mais, né? Bom, já... Pode ir. Isso. Estão desanimados, eu vou fazer uma, então, para aproveitar o microfone na mão aqui. Pode ser para quem quiser responder, né? Quando a gente tenta fomentar o IPv6 e fala de internet das coisas, muitas vezes as pessoas têm a impressão de, poxa, mas isso daí é para daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos. Como que vocês enxergam isso? Isso é algo para logo, para distante? Como que isso está acontecendo? Ligou. Alô. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Isso é uma boa questão. É interessante a gente observar que a internet das coisas já começou. Entretanto, ela ainda está, em sua grande maioria, baseada numa estrutura de IPv4. Tá? Então, eu estava vendo alguns papers, assistindo alguns documentários no YouTube, e estava lá um cara falando de IPv6, Internet das Coisas, e ele perguntou lá, a plateia era majoritariamente desenvolvedores. E ele perguntou assim, vocês estariam confortáveis em desenvolver em IPv6? Quem aqui estaria confortável em desenvolver em IPv6? E ninguém levantou a mão, né? Porque o IPv4 é o mundo comum, né? Mas é como se aquela parábola lá do mito da caverna. Está todo mundo vivendo dentro da caverna e ninguém quer sair para ver o que tem fora da caverna. Dentro da caverna é o IPv4. O IPv4 é um protocolo que assim, revolucionou as comunicações, mas ele já alcançou seu objetivo. O IPv6 ele é muito mais fácil de desenvolver em cima dele por causa da simplicidade do protocolo. A capacidade, os recursos que ele consome é bem menor comparado ao IPv4. Então, o IPv6 ele é mais simples e a gente não tem ainda uma previsão de quando o IPv6 vai estar tomado. Como o IPv4 já acabou, as pessoas vão começar a migrar para o IPv6 porque não tem mais opções. Então, daqui a pouco, eu acredito que é só questão de tempo e de custo. Na hora que a gente começa a colocar na ponta do papel, o desenvolvimento vai ser mais barato, eu tenho IPs mais baratos para poder pedir ao NIC-BR, né? Mas vai ser muito mais barato o IPv6 do que o IPv4 escasso. Então, a evolução vai ser a partir daí, né? Eu acredito que em pouco tempo, daqui a uns 5 ou 10 anos, já vai existir aplicativos em IPv6. Alô, Érico. Mas e sobre a internet das coisas em si, independente do IPv6 ou não? Sei que na sua apresentação de forma especial você
fez uma ligação entre as coisas, disse que o IPv6 é necessário aí por conta da falta de endereço, por conta da comunicação de dispositivo a dispositivo direta, que vai facilitar as coisas. Mas o que eu me referia é, quando a gente faz essas colocações, olha, o IPv6 é necessário para a internet das coisas, como você fez na sua apresentação, o que a gente escuta de vez em quando das pessoas tá, mas a internet das coisas é um negócio para, sei lá, para o próximo século, aí, para alguma coisa que vai acontecer. É um negócio que parece assim numa distância que a gente não consegue enxergar onde. Então, a minha pergunta para você e para os outros da mesa é, como que vocês enxergam a internet das coisas em si, independente do IPv6? Ela está aí, logo, é algo que já está acontecendo, só precisa escalar, ou é algo para um futuro muito distante? Não, já está acontecendo. Tá? Por exemplo, cidades como Barcelona, tá? Lá eles têm Smart Parking. É um projeto muito interessante em que eles colocam sensores nas ruas, né, sensores que têm ali uma vida útil de 10 anos. Esses sensores estão conectados com a rede Wi-Fi da cidade e conectados com a central da prefeitura. Então, antes de eu chegar no local onde eu vou, quero ver se pelo meu smartphone se tem vaga para estacionar. Então, a pessoa já olha ali, naquele bairro ali eu tenho condições de estacionar. Então, ele vai já sabendo onde vai estacionar. Um outro exemplo é coleta de lixo inteligente. As lixeiras têm sensores para saber que elas medem cheiro e medem também o volume. Exatamente, obrigado. Ele mede o volume. Então, quando o caminhão vai fazer uma coleta, ele sabe exatamente para onde ele vai passar, sem precisar passar sempre nos mesmos lugares. Ele sabe quais são as lixeiras que estão cheias ou não. Isso já é uma realidade. Isso já está acontecendo. No Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, e lá a gente já tem algumas iniciativas com a prefeitura de como trazer esses projetos de cidade inteligente, inclusive com a Cisco, com algumas integrações, ali no Porto Maravilha. Então, eles querem... o Rio de Janeiro tem a pretensão de ser uma cidade, uma smart city, e isso tudo passa pela internet das coisas. Em Londres, existem câmeras que ficam filmando ali o volume de pessoas que estão passando, e, na hora que eles percebem que tem muita gente querendo atravessar a rua, a câmera, por analytics, né, o casamento perfeito, né, os analíticos, o Big Data com o Internet das Coisas, ela percebe que tem muita gente querendo atravessar a rua, então ela vai e fecha o sinal para os carros e deixa as pessoas atravessarem. Isso tudo é machine to machine, sem interação humana. Então, realmente está acontecendo. Tá? Nós já temos, primeiro, internet das coisas. Nós já temos, em 2013, nós alcançamos o mesmo número de objetos conectados do que pessoas conectadas. Então, a internet das coisas é uma realidade e muito forte. Agora, internet das coisas com IPv6. Tá? Eu citei aqui o exemplo dos smart meters. Esses protocolos, esse processo de comunicação que o Érico citou na apresentação dele, o RPL, COAP, o 6LoWPAN, ou seja, esses protocolos são protocolos abertos, eles foram feitos para atender esse tipo de necessidade. Então, nós já temos projetos aqui com a ES Eletropaulo em andamento, com a Electro, com o EDP, tem um projeto grande com a Light no Rio de Janeiro. A própria Prefeitura de São Paulo está em processo de licitação da iluminação pública. São 500 mil luminárias que vão estar conectadas a uma rede IP, para controle online, de dimerização, para acender, apagar, aumentar a luminosidade, e para controlar se eu tenho luz apagada durante a noite ou, ao contrário, luz acesa durante o dia. Bom, só para colocar alguns exemplos também, vou usar os meus exemplos mais cotidianos possíveis. Ontem eu fiz o check-in no hotel e quando a moça me perguntou quantos aparelhos eu precisava de acesso Wi-Fi, número IP, eu disse 3. Eu estava sozinho. Na minha casa, eu creio que deve ter uns 15 endereços IPs, eu moro sozinho. E em Brasília, toda vez que eu dirijo, toda vez que eu passo em algum semáforo, ou a cada 500 metros mais ou menos que tem um radar lá, a placa do meu carro vai para o Detran,
e é feito um OCR lá para ver a placa do carro, porque se eu não tiver pagado o IPVA, se tiver em atraso, eles vão me multar por estar com o IPVA em atraso. Além da multa de velocidade, além da multa de avançar o semáforo, o governo do Distrito Federal agora também está olhando questão de para ver se o IPVA está pago, o licenciamento ou não. Enfim, eu posso falar que nem meus colegas já falaram o resto do dia, mas a verdade é que a internet das coisas já está aí. Já começou os primeiros usos e agora só massifica. Perguntas? Bom dia. Não tenho uma pergunta para nenhum específico, mas para a banca. Quando a gente fala de internet das coisas, um dos maiores exemplos de um futuro uso disso aí seria a casa inteligente. Receberíamos informações sobre o que tem de estoque na geladeira, o que está faltando, tudo. Será que, num futuro, quando isso aí estiver consolidado e tivermos essas informações referentes a eletrodomésticos, objetos, isso não se transforme num novo spam, que as pessoas simplesmente filtrem todas essas mensagens da internet das coisas e descartem, pois vai ser muita informação chegando. Soma-se as informações que no dia a dia a gente já recebe. Não corremos esse risco? Bom, eu acho que é aí que entra a questão do Big Data, né? Realmente, se nós fôssemos, como indivíduos, tratar toda a informação que a gente recebe, seria inviável. Mas o próprio spam, pelo menos a mim, já é um problema que incomoda pouquíssimo. Agora, o que eu começo a sofrer é spam pelo celular, gente mandando SMS, enfim, pessoas que eu não conheço, tentando vender serviço. Mas na internet está mais ou menos resolvido, não chega para mim o spam. E a quantidade de informação que eu tenho que lidar também já está controlada. Os meus voos, na hora que eu faço o login no meu e-mail, aparece lá, está o horário que eu tenho que, para onde eu tenho que voar, ou como é que está a temperatura naquela cidade. Eu creio que, da mesma maneira, o desafio está só em criar interfaces inteligentes e sistemas eficientes para analisar essa massa infinita de dados. E isso aí já está encaminhado. Como é que é o seu nome? Felipe. Felipe, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante interessante, mas nós temos que pensar no processo de comunicação das coisas com as coisas também. Tá? Na definição que eu coloquei pela Cisco, não é simplesmente conectar a geladeira. E também não é simplesmente gerar os dados da quantidade de alimentos ou do volume que tem dentro dessa geladeira. É necessário que tenha um processamento desses dados e uma geração de informação útil que gere uma automação, né? Então, provavelmente, a informação do volume ou do que tem dentro da geladeira não vai ser útil para nenhum ser humano, mas ela vai ser útil, por exemplo, por um sensor de gôndola no supermercado, ela vai ser útil, por exemplo, por um varejista que vai automaticamente atualizar os estoques dele, tá? Em função de uma integração do estoque da sua geladeira, da minha, do vizinho. Então, nós vamos ter uma eficiência maior na cadeia de varejo em função da capacidade de integrar o estoque das nossas próprias geladeiras. Tá? Eu não vejo como vai ser uma informação que nós vamos estar acessando. Eu vejo muito mais como informações que algumas máquinas vão estar acessando informações das outras máquinas. E o processo vai ser automatizado. Nós estamos migrando por uma condição de automação de processo no setor industrial, no setor de manufatura, para um processo de automação do negócio. Tá? E essa automação do negócio ela depende dessa capacidade de sensoriamento, mas, ao mesmo tempo, da capacidade de processar dados e transformar isso em informação. Senão, dados vai virar realmente spam, spam, spam e não informação. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Próxima pergunta, por favor. Bom dia, Ricardo da Nomino, Ricardo Rodrigues. A pergunta não é para ninguém especificamente, está aberta a todos, mas é fazendo um gancho com o que o professor Demi falou a respeito de IPv6 e NAT, para saber se o pessoal continua usando NAT ou não. E aí entra um gancho também com o que o Érico falou
do ataque à babá eletrônica, né, os servidores, ou seja, tem que ter para eu ter a comunicação direta do meu smartphone, independente de em qual rede, em que país eu estou, com a minha geladeira, eu preciso de um elemento intermediário, seja algum servidor que faz o papel do servidor lá da babá eletrônica ou algum mecanismo como Dynamic DNS Update, que permite eu configurar no meu smartphone, conecta nesse dispositivo com esse nome, com esse hostname de DNS, ao invés de conectar num servidor do serviço. Mas, basicamente, a pergunta vai, então, em 2 pontos. Primeiro, estamos realmente preparados para que os dispositivos móveis, a internet das coisas, estejam abertos ao mundo e sujeitos a todos os tipos de ataques, ou é melhor tê-los atrás de um NAT? E a segunda é, que mecanismos existem hoje para permitir essa comunicação direta sem depender de um servidor centralizado, no caso lá do ataque contra as babás eletrônicas? Obrigado pela pergunta. Como é seu nome? Ricardo. Ricardo, obrigado. Bom, é uma questão de design mesmo, tá? O NAT em si, ele não protege uma rede porque, basicamente, a maioria dos ataques eles acontecem na camada mais superior, na camada mais de aplicação e tudo. A parte de rede, os ataques não se concentram basicamente ali. Então, eu não vejo o NAT como sendo uma ferramenta de segurança para o usuário final. O NAT ele é um mecanismo que estende a minha vida útil ali de endereçamentos. Entretanto, ele não foi desenhado, a internet não foi desenhada com ele na cabeça, né? Então, desculpa te interromper. Estou pensando em NAT mais para impedir, por exemplo, se os dispositivos dentro da minha casa estão atrás de um NAT, ele só vai comunicar para fora quando eu quiser. Quando você quiser. Ou seja, isso. Se alguém hoje estiver tentando atacar uma máquina que está dentro da minha casa, se eu estou atrás de um NAT, ele não consegue. Isso. Mas também ela não vai conseguir se você tem ali no seu gateway da sua casa, vamos dizer que sua casa está toda IPv6, tá? Mas existe um range para a sua casa. Então, esse range é controlado ali, o gateway da sua casa vai ser um gateway IPv6, vai ter um IPv6 ali. E, a partir dali, você pode permitir ou não que aqueles equipamentos sejam acessados, ou permitir ou não que aqueles equipamentos saiam para acessar alguma coisa, a partir do gateway. Assim como a gente tem um range, um roteador hoje em IPv4, né, você bota ali um access list, e ali você diz, os endereços do range tal até tal podem sair, ou podem ser acessados. Isso pode acontecer da mesma forma com o IPv6. Só que, dessa vez, eu tenho uma possibilidade de fazer com que esses equipamentos tenham uma conexão direta. Antes, né, com o IPv4, a gente não tinha essa possibilidade. Hoje a gente tem essa possibilidade e tem controles de mecanismos em cima de access list simples, né, ali no gateway. O gateway é que vai dizer se eu posso acessar ou não, o que eu posso acessar ou não. Eu acredito que, a partir do momento que começa a evoluir cada vez mais a questão de IPv6, os próprios roteadores têm uma interface amigável para o usuário configurar isso, né, para dizer, claro que não mostrando aquele IP horrível, né, que é IPv6, aquele IP gigante, né, para o usuário final, mas uma coisa mais amigável, for dummies mesmo. Olha só, você vai querer que sua geladeira ou vai querer que seus equipamentos acessem a internet ou sejam acessados de alguma coisa, ou quem pode acessar esses equipamentos, né? Eu acho que vai evoluir mais por esse caminho. A gente tem que lembrar que NAT não é firewall, né? São coisas bem diferentes. E essa questão de você não permitir que acessos externos entrem na sua rede, você resolve com o firewall stateful, né? Então, solução para resolver esse tipo de problema tem. Ricardo, mas eu tenho um comentário interessante sobre a sua pergunta, que eu também acho pertinente. O setor industrial, por exemplo, que você comparou com a sua residência, é um setor extremamente conservador, tá? E eu imagino que, por muito tempo, nós ainda vamos ter NAT dentro do setor industrial, dentro das redes industriais. Hoje, nós estamos falando em processo de integrar essas redes, que na maioria das indústrias estão ilhadas, ou seja, elas estão isoladas. Mas essas redes industriais elas têm características bastante diferentes das nossas redes corporativas. Um exemplo simples, endereçamento IP fixo.
É muito difícil a gente imaginar endereçamento fixo nas nossas redes de TI, mas no setor industrial, majoritariamente se trabalha com endereçamento IP fixo, CONAT, por uma questão muito simples, por necessidade de manutenção, simplicidade de implementação. Vou usar um exemplo simples. Numa fábrica, por exemplo, de iogurte, onde você está produzindo iogurte, embalando iogurte, você tem lá 5 linhas de produção paralelas. Uma dessas linhas de produção está em manutenção, está parada para manutenção. As outras 4 produzindo ativamente. Deu um problema na linha 2, deu um problema no equipamento, no inversor de frequência da linha 2. O que o pessoal de manutenção faz? Eles vão na linha 1 do lado, que está parada, tiram o inversor de frequência da linha 1, coloca na linha 2 e põem ela para produzir. Agora, como é que eu faço isso sem ter endereçamento fixo? Né? Porque o engenheiro de manutenção elétrica ele não sabe programar. Ok? Então, existem algumas necessidades dentro do setor industrial que são pertinentes e vão ser mantidas. Então, eu vejo muito NAT ainda. Tá? Só que, por outro lado, nós estamos vendo cada vez mais necessidades técnicas que precisam do IPv6, que é o caso que eu comentei para vocês aqui, de luminárias inteligentes, de smart parking, de smart garbage. E, em resumo, esse processo de migração ele vai acontecer por 2 fatores. Técnico, que eu acabei de comentar, e o financeiro. Né? A hora que começa a ser mais caro manter um do que migrar para o outro, isso vai acontecendo naturalmente. E agora nós acabamos de ouvir um exemplo do Otávio, onde, foi se criado incentivo para migrar. Então, cada vez mais isso vai ser acelerado por esses incentivos financeiros e necessidades técnicas. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Infelizmente, nós estamos sem tempo, já estouramos o tempo aqui. Eu tinha uma lista de perguntas também que a gente vai ficar para o coffee break. Então, gostaria de pedir uma salva de palmas para o Severiano, para o Érico e para o Otávio.